Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o juiz do trabalho, José Roberto Dantas Oliva, sobre os novos desafios do combate ao trabalho infantil. Muito bem, juiz José Roberto, eu gostaria de saber do senhor agora por que o senhor defende que a idade mínima para o trabalho seja ampliada de 16 para 18 anos de idade. Por diversos aspectos, inclusive sociológicos, econômicos, históricos, culturais, mas eu vou me ater ao aspecto jurídico. Certo. Em 2009, houve uma emenda constitucional, a 59, que alterou o artigo 208 da Constituição Federal. E esse artigo 208 hoje estipula que o ensino obrigatório no país vai dos 4 aos 17 anos de idade. Então, hoje o ensino médio, que antes era facultativo, passou a ser obrigatório também no nosso país. Em abril do ano passado, de 2013, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional se adequou a essa nova ordem constitucional, também dizendo que é dever do Estado proporcionar ensino, educação, dos 4 aos 17 anos de forma obrigatória. Ensino público de qualidade, é disso que nós estamos falando aqui, que é o que a Constituição prevê. Pois bem, o que tem a ver a educação com a idade mínima para o trabalho? Tudo. O Brasil ratificou uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 138, que prega já no seu artigo 1º a elevação progressiva da idade mínima para o trabalho ou para o emprego. E no seu artigo 3º, embora ela possibilite até idades inferiores, está expressamente previsto que o trabalho não poderá coincidir com o ensino obrigatório, quer dizer, não se pode trabalhar antes do término do ensino compulsório. Essa é uma determinação que tem força normativa no nosso país, porque ou a convenção tem status constitucional, que é o que eu defendo, Sim. Ou, como muitos dizem, ela tem pelo menos status supralegal, está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Então, de qualquer modo, tem caráter obrigatório. Pois se o ensino médio vai terminar quando a pessoa estiver às vésperas de completar 18 anos, não se poderá trabalhar antes dos 18 anos. Então esse é o aspecto jurídico da questão. Mas existem outros aspectos que mereceriam até um detalhamento maior, mas eu sei que o tempo não permite. Tá certo. Bom, o trabalho infantil, ele permanece no Brasil em atividades como coleta de lixo, trabalho doméstico, como nós já mencionamos há pouco, que figuram entre aquelas atividades que trazem muito risco e que até os adultos costumam recusar. Bom, como o trabalho precoce acaba prejudicando, na sua opinião, não só essas crianças e adolescentes, mas a própria economia do país? Eu costumo dizer que se todos já tivessem se dado conta que o trabalho infantil não é só um problema sociológico, nem jurídico, mas é também e principalmente nesse mundo globalizado um problema econômico, nós já teríamos avançado muito mais. Né? Por que é um problema econômico? No mundo todo, as nações estão investindo na educação dos seus jovens, dos seus adolescentes e jovens. E aquele país que não investir pesadamente na educação, não é que esse jovem será excluído, esse que não teve oportunidade de estudar. Na verdade, excluídos estaremos nós de um mundo globalizado cada vez mais exigente. Então, para se ter uma ideia, estive com a minha esposa na Europa em abril desse ano, né? E me encontrei com um garçom brasileiro trabalhando em Barcelona num restaurante. Para trabalhar nesse restaurante de uma cidade que tem cunho turístico, ele, além de saber o português, que é a sua língua pátria, é um carioca, ele falava fluentemente espanhol e inglês. E ali a exigência é esta: para atuar como garçom, ele ganhava 1.000 euros por mês, ele precisava pelo menos falar 3 línguas fluentemente. Então, as exigências de hoje são muito maiores. Eu costumo dizer até que ensino superior não é mais o teto, mas o piso para se obter um trabalho minimamente decente, digno. Então, nós precisamos sim investir em educação pesadamente. Tá certo. Bom, muitos adolescentes com menos de 16 anos de idade conseguem obter na justiça brasileira autorização para trabalhar, mesmo não tendo aí a idade mínima prevista pela Constituição Federal.
Por que o senhor tem criticado essa autorização? E também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a tese que o senhor defende de que a competência para conceder ou negar, que seria o caso, essa autorização não deve mais ser do juiz da infância e da juventude, e sim do juiz do trabalho. Eu tenho criticado essas autorizações porque a Constituição brasileira, a nossa lei maior, não permite que elas existam. A Constituição não abre nenhuma exceção. Por interpretação da Convenção 138, nós podemos admitir, mas em situação excepcionalíssima e com toda a cautela que proteja sempre a criança e o adolescente de forma integral e prioritária, o trabalho infantil artístico. Agora, nenhum outro tipo de trabalho antes dos 16 anos pode ser permitido. E nós tivemos, embora já se saiba que esses números foram inflados até por empregadores inescrupulosos, que não tinham efetivamente autorização, mas declaravam que tinham, entre 2005 e 2010 nós tivemos mais de 33 mil autorizações no Brasil, inclusive em lixões, para trabalho em lixões, quer dizer, trabalho absolutamente degradante. Então, não é possível que essa situação persista. O Conselho Nacional do Ministério Público já editou, inclusive, uma resolução sugerindo que aqueles do Ministério Público que dessem pareceres favoráveis passassem, inclusive, por uma reciclagem. O CNJ, na decisão de um procedimento de cunho administrativo, também sinalizou nesse sentido. E o fato é que, se for antes dos 16 anos, não pode trabalhar mesmo, a não ser na condição de aprendiz. E se for aprendizagem verdadeira, não precisa de autorização judicial. Se não for naquelas situações de proibição antes dos 18 anos, também não há necessidade. Então, não pode mesmo haver esse tipo de autorização. Por que eu defendo a competência da Justiça do Trabalho? Eu digo mais para essas desautorizações do que propriamente para autorizações. Porque em 2004 veio a Emenda Constitucional 45, que ampliou consideravelmente a competência da Justiça do Trabalho. Antes mesmo disto, nós temos a Lei Orgânica do Ministério Público, que atribui competência ao Ministério Público para tratar de questões envolvendo, tanto no plano individual como coletivo, o que a lei ainda fala menores, uma expressão que eu não gosto de utilizar. E, além disto, existe a questão aí uma questão até de lógica e de interpretação sistemática. Todos os efeitos de um trabalho autorizado serão apreciados pelo juiz do trabalho. Então, não tem sentido que uma autorização que preceda esse trabalho, para o qual o juiz da infância não terá depois competência para analisar, seja dado pelo juiz da infância. Então, eu entendo que as normas infraconstitucionais, as regras infraconstitucionais que atribuem essa competência ao juiz da infância não foram recepcionadas pelo novo ordenamento jurídico constitucional. Muito bem, juiz José Roberto, está na hora do nosso segundo intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.